E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo papo. E no assunto de hoje, vamos falar uma coisa bem nostálgica e bacana. Em vez de ficar discutindo aí coisas de futuro, vamos falar sobre passado. Quem aí se lembra que antigamente, na época dos videogames mais antigos, eu sempre falo isso, videogames antigos. Antigamente nós medíamos os nossos consoles e a capacidade deles nos famosos bits. Quem aí se lembra da geração que saiu aí dos 8 bits, que nós temos o NES e tínhamos o que? Tínhamos o Master System aí competindo na geração 8 bits. Beleza, nós sabíamos, puta, o videogame tem 8 bits. Depois saíram os famosos consoles aí, como o primeiro veio o Mega Drive com seus famosos 16 bits, que ele marca até mesmo aqui na frente do console 16 bits, o dobro da capacidade. E depois viemos aí com o famoso Super Nintendo. Esse aqui é um modelo customizado que eu tenho. O Super Nintendo também tinha 16 bits. E aí sim foi subindo as gerações 32, 64 bits, 128 e por aí vai. Antigamente nós medíamos a capacidade dos consoles por bits. Nós sabíamos que se um console tinha 32 bits era muito melhor do que um 16 bits. Isso ocorria verdadeiramente assim entre as pessoas? Ocorria, mas não era bem por aí que a banda tocava. Nós sabemos que quem aí jogou os dois consoles, sabemos que o Master System e o NES ambos têm 8 bits, mas que se você for um técnico e você for avaliar todas as capacidades, realmente peças internas, né, que trabalhavam juntas de cada console, nós sabemos que não é bem por aí. Os dois têm 8 bits, mas existe uma grande diferença entre eles. O NES sabemos que tem 8 bits, mas sabemos que o Master, que também tem 8, possuía mais cores, possuía um som melhor e por aí vai. E os jogos Master System eram muito mais bonitos do que os de NES. Depois tivemos a geração do Mega Drive e do Super Nintendo. Ambos sabíamos que tinham 16 bits. Mas também sabíamos de outras coisas. Por exemplo, que o Super Nintendo tinha mais cores, tinha o som melhor, o som era estéreo, e o do Mega Drive era som mono e era um som mais sintético, né? E havia muita diferença entre eles. É claro, quem jogou sabe a diferença entre eles, porque existiam outras medidas. Se você pegasse o processamento, o som e tudo mais, canais de áudio, né? Na época eram os canais de áudio, sabíamos que era diferente, mas nós medíamos eles em bits, que era a capacidade de processamento do console. Essa capacidade de processamento do console, ela durou aí até o meados dos 128 bits, que nós tínhamos o GameCube, nós tínhamos o Play 2, o Xbox, o primeiro Xbox e o Dreamcast. Ainda sabíamos que existia uma grande diferença entre eles. Mas aí eu pergunto para vocês, os videogames de hoje em dia, quantos bits eles possuem? Se eu for falar isso para vocês, vocês não vão acreditar. Tanto o seu Xbox 360, quanto o seu Play 3, quanto o Play 4 e o Xbox One possuem 64 bits. 64 bits? Como assim, Brunão? Quer dizer que eles têm a mesma capacidade que o Nintendo 64? Não, pessoal, não é bem por aí. Nós sabemos que com o avanço da tecnologia, os nossos videogames eles passaram a se comportar, tanto internamente em sua construção, né, peças, etc., quanto até mesmo externamente, passaram a se parecer mais com os computadores. Já não é mais necessária a medida pelo processamento, ainda mais porque os processadores daquela época para cá, eles mudaram o seu padrão de construção. Eles são construídos de outra forma, eles atendem outras tecnologias. É como você mudar do cartucho para o CD. Os processadores mudaram toda a sua formação. E hoje o processamento deles, que é um processamento muito mais potente, ficaram nos 64 bits. Mas esses 64 bits são um processamento mais longo, mais rápido. Existe uma outra forma de se calcular isso. E outros fatores como placa de vídeo, como memória ROM e etc. Todos esses componentes trabalhando juntos que
fazem com que o seu console tenha uma capacidade gráfica muito maior. E hoje em dia não tem mais como fazer esse tipo de medidas em bits. Outra coisa aconteceu devido a isso, porque antigamente, quando éramos crianças, os videogames eram voltados para crianças. As crianças eram o público-alvo da mídia, o público-alvo das empresas de games eram as crianças. Então, a unidade de medida de bits, para a criança ter uma noção de que aquele console é mais potente do que outro, ela era calculada de uma forma muito simples. Esse tem 16 e esse tem 64 bits. Por exemplo, o 32X, que foi um acessório que acoplava em cima do Mega Drive, dizia que tinha 32 bits. Só que se você comparasse ele com um PlayStation, era uma coisa monstruosamente diferente. Porque esses bits não eram relevantes. Não eram relevantes. Todas as crianças hoje, todos os adultos hoje que foram crianças devem estar em choque. Meu, mas eu medi em bits, não sei o que. Mas isso era irrelevante. Isso era uma forma de uma criança entender que um videogame era melhor que o outro. E eles batiam forte nessa tecla para as crianças entenderem que aquele videogame é melhor que o seu. A gente sabe muito bem disso nas propagandas do Jaguar, dizia ter 64 bits, numa era em que os videogames eram 16 bits. Entendeu? Mas eram 64 bits malucos, porque o Super Nintendo produzia um jogo com o próprio Star Fox muito melhor que qualquer jogo do Jaguar. Então isso era irrelevante. Então hoje em dia as crianças cresceram, as coisas se tornaram mais complexas. E hoje as crianças medem a capacidade dos seus novos consoles, o seu Xbox One, o seu PlayStation 4, o 360, o Play 3, eles medem por uma pequena tabela. É claro, né? Toda empresa hoje que faz seus consoles, eles lançam as tabelas com as especificações de velocidade, de processamento, quantidade de cores, resolução. Eles fazem uma tabela toda complexa de como funciona por dentro do seu console, de cada um dos consoles. E hoje em dia, as crianças que hoje são adultas comparam os seus consoles através dessas tabelas. Olha, o processador desse aqui é melhor que esse, puta que foda, mas o meu tem mais cores, o meu chega a 1080p, o seu não, o meu tem entrada HDMI, o seu não. Hoje são milhares de fatores que os fanboys competem uns com os outros para dizer que os seus consoles são melhores do que os outros. Não que isso não ocorresse antigamente, porque na verdade o Super Nintendo e Mega Drive possuem tabelas também de processamento, de cores, de canais de áudio, que naquela época só os mais nerds mesmo usavam isso para competir um com o outro. Ou seja, a única coisa que o Mega Drive realmente ganhava do Super Nintendo era o seu Blast Processing. Era um processamento mais rápido, que na verdade não era tão rápido assim, porque muitos jogos do Super Nintendo chegavam a essa velocidade, apesar do seu processamento ser menor. Mas em comparação a outras coisas, como quantidade de cores, de som e etc., era muito melhor no Super Nintendo. Então, os bits, infelizmente, aquela coisa gostosa que a gente tinha de calcular os bits, olha, o meu videogame é 16, o outro era 8, isso foi muito bacana, isso foi muito gostoso e deixa uma saudade enorme pra gente, porque era muito mais fácil, as coisas pareciam mais fáceis, e hoje em dia é uma coisa muito complexa, que a gente, até as mesmas crianças acabam sendo adultas antes da hora, calculando tanto processamento e qualidade gráfica e o caralho é 4. Pessoal, vamos pensar na maneira mais simples. O jogo te diverte? Então é um bom videogame. Não é verdade? Hoje escolhemos até os videogames não é nem pelas suas capacidades, mas pelas franquias que eles têm. Mas isso já é uma outra história. Espero ter ajudado vocês aí com esse bate-papo sobre como calculávamos os nossos videogames em bits. E até a próxima, pessoal. Não esqueçam aí de dar o like no vídeo, comentem aí se achar necessário e se quiserem relembrar alguma coisa da infância de vocês que tenham a ver com esses cálculos de bits, seria muito bacana pra gente trocar uma experiência aí. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais e fique por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!